Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Hoje, 28 de dezembro de 2024, temos um estudo de suma importância para o povo de Deus, o povo adventista do sétimo dia, a igreja do Senhor aqui na terra, a igreja remanescente. Isso não quer dizer que Deus não tem outras ovelhas nas outras denominações, pessoas fiéis que buscam a Deus e que na hora certa haverá o alto clamor que vai alcançar todos os filhos de Deus em todas as denominações e aqueles também que estão no mundo sem religião, sem igreja, mas também são pessoas tementes a Deus na hora certa, a ouvir a última mensagem, a última advertência que Deus vai dar através dos seus servos preparados, selados, aqueles adventistas fiéis que hoje estão se preparando para serem instrumentos de Deus na hora final. Vai ser algo espetacular, algo que nós não podemos escapar, não podemos ficar de fora, no caso, né? Não podemos perder essa magnífica oportunidade de estar entre esses selados, os 144 mil soldados de Cristo, aqueles que Deus vai usar para engrandecer o seu nome. Veja que o selamento dos 144 mil acontece antes da saída do decreto dominical. Antes. Isso está no Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 8, né? Os quatro ventos estão retendo os quatro ventos até selar os servos de Deus nas suas testas. Ele vai explicar que esses ventos são o decreto, o tempo onde não podemos comprar ou vender. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Então, o tema de hoje, Saul e Davi. Para introduzir esse importante assunto, vamos ler na Bíblia. Primeiro vamos na Bíblia, Zacarias capítulo 12, verso 1 a 3, que diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor, o que estende o céu e que estabelece o alicerce da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui nesse primeiro verso você vê quem está falando é o Criador, o Deus de Israel, o grande eu sou, aquele que estende o céu, aquele que tem os alicerces da terra em sua mão, né? Simbolicamente falando, né? Então, aquele que sustenta o planeta na sua órbita, aquele que é o grande Deus, terrível e temível, e também, ao mesmo tempo, um Deus maravilhoso. Verso 2: Eis que farei de Jerusalém, ou seja, a sua igreja purificada, eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Aqui vemos claramente que haverá um cerco contra Jerusalém, contra o povo de Deus, e nesse cerco, Deus vai se manifestar na sua amada igreja e vai fazer da sua igreja uma pedra pesada para todos os povos em redor. Embora todo o povo da terra se reúna contra ela, se ajunte contra ela, igual que haverá essa aliança internacional contra o povo remanescente, os governos vão se juntar com as igrejas, as nações se unirão, fazendo uma lei diabólica contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de consciência, contra a liberdade religiosa. Eles farão uma lei para perseguir aqueles que querem servir a Deus de acordo com a sua consciência. E nesse tempo, que Deus fará de Jerusalém uma pedra pesada. E essa pedra vai cortar em pedaços todos aqueles reinos, aquelas nações que vão se unir contra o povo de Deus. Mas, irmão Leonel, como que isso vai acontecer? Vamos no verso 8.
E lembrando, hoje a gente não está estudando Zacarias capítulo 12, é só uma pequena introdução sobre o assunto de Saul e Davi. Zacarias 12, verso 8 vai dizer como que a igreja do Senhor vai ser uma pedra pesada, né? Capaz de cortar em pedaços todos aqueles que se levantarem contra ela. Verso 8. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e aquele que for o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Amém. Aqui você vê que não somos nós que vamos nos defender com as nossas forças, com armas, com bombas, com pedras, com facas, com espadas. Não. É Deus que vai destruir todos aqueles que vão querer destruir o seu povo na reta final da história da Terra. É Ele que vai nos defender. Não é você, com sua força. Na verdade, os maiores exércitos, os grandes generais, eles vão obedecer à voz dos concílios nacionais, à voz da lei dominical internacional, e o governo vai usar o braço dos exércitos, né, o braço armado das nações, para vir destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus aqui é assemelhado a uma pedra pesada. A igreja é comparada a uma poderosa pedra que corta em pedaços. E Deus vai defender o seu povo selado, meus queridos irmãos. Haverá perseguição, haverá destruição em toda parte. Os ventos estarão soprando, ventos de todo tipo de pestilências, doenças, calamidades, lei dominical, enfim, perseguição contra os santos, mas Deus será o refúgio para seu povo selado, o refúgio daqueles que confiam nele, o refúgio daqueles que vão dar o alto clamor. Deus será a nossa defesa. Por isso ele ama a igreja adventista. Por isso, no livro Testemunhos para Ministros, a palavra inspirada diz que a igreja do Senhor é o único, não é um dos, mas é o único objeto aqui na terra ao que o Senhor Deus confere toda a sua suprema consideração. Por quê? É porque nessa igreja Deus está preparando para salvar o mundo através de um remanescente fiel, que tem fé na palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus, aqueles que têm zelo para a glória e honra do Senhor Deus, aqueles que Deus vai usar para exaltar o seu próprio e grandioso nome. Sim. E esses, o mais fraco entre eles será como Davi. Então haverá Davis antitípicos na reta final. Se haverá Davis, deve haver também Saúls. Vamos estudar hoje isso aí. Vamos estudar isso. Ok? E o mais fraco entre eles, entre aquele povo selado, preparado para serem usados como poderosos instrumentos na mão do Deus Todo-Poderoso, o mais fraco entre eles será como Davi, e a casa de Davi, ou seja, o conjunto deles, o conjunto dos Davis, a igreja no seu estado purificado, já purificada e livre do joio e dos acãs, a igreja adventista do sétimo dia na reta final da história, que será formosa como a lua, brilhante como o sol, mas como um poderoso exército com bandeiras, a qual deve ir a todo mundo vencendo para vencer, o mais fraco dos adventistas do sétimo dia, na reta final da história, ao sair o decreto diabólico da lei dominical, o mais fraco entre eles será como Davi.
E a igreja do Senhor é comparado com o próprio Deus. Uau! E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Eu não sei se vocês acreditam nesse texto, mas ela não é de sim acreditava no cumprimento literal desse texto de Zacarias capítulo 12. Ela mesmo menciona esse texto, mesmo sem citar o profeta, mas fala as palavras do profeta, porque ela foi inspirada pelo mesmo Espírito que inspirou Zacarias. Vamos em Testemunhos, volume 5, página 81. Nesse parágrafo, no parágrafo 2, escreve essa referência, grave essa referência. Você tem que usar essa referência em conexão com Zacarias 12, em conexão com Profetas e Reis, página 372, que diz, em Profetas e Reis, revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. É uma igreja vencedora, não uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, uma igreja em teimosia, teimosa, em rebelião, em apostasia, uma igreja que não sabe o que quer, né? Uma igreja mundana. Não. A igreja adventista, na sua reta final, vai ser exatamente o que Deus determinou que ela seja. Deus vai exaltar o seu nome através da igreja adventista do sétimo dia na reta final da história. E você, como adventista, alguém que foi tocado pela mensagem poderosa que essa igreja prega, você é um candidato para ser um dos Davis. O mais fraco entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Deus mesmo, como ele sabe todas as coisas, eu vou falar uma coisa muito forte, ele mesmo compara a igreja com ele mesmo, ele compara a igreja triunfante com ele mesmo. Ele diz, olha, vocês vão ser como eu. Se não fosse na Bíblia, eu diria que blasfêmia. Mas está na Bíblia. Mas em que sentido? Seremos os salvadores do mundo. Sim, estando com Jesus no Monte Sião, os 144.000 são os salvadores. São chamados de salvadores no livro de Abacuque. Salvadores subirão ao Monte Sião. São esses salvadores, eles vão salvar o mundo. As palavras deles vão ser exatamente as palavras do Senhor. O que eles falarem na reta final vai ser exatamente a palavra do Senhor. Por isso são comparados ao próprio Deus. E como eles têm que ser os destemidos guerreiros do Senhor na reta final para enfrentar a nação mais poderosa que temos hoje, Estados Unidos. A igreja mais poderosa em questão de dinheiro e influência, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa gigantesca igreja com bilhões de dólares, com uma influência gigantesca que cada vez mais está tomando influência, com o exército mais avançado do mundo, nesse momento é os Estados Unidos. E os países que vão se juntar aos Estados Unidos para apoiar essa lei dracônica, essa lei de restrição de liberdade religiosa. Então, Deus tem que ter uma igreja invencível para penetrar esses países, essas nações que estarão armadas até os dentes para defender a nova ordem internacional, nova ordem mundial, agora com uma lei inspirada pelo próprio Satanás.
Gente, o que está por vir não é brincadeira. O povo acha que é brincadeira. Ah, Jesus está voltando. Mas sim, está voltando. Mas o que deve acontecer não é nada fácil. Mas louvado seja Deus. Deus está preparando hoje um povo que crê. Um povo que se firma no fundamento inabalável da Santíssima Palavra de Deus, um povo que hoje está se santificando, se preparando em humildade, em oração, em jejum, para poder participar desse evento glorioso. Deus exaltando sua palavra, Deus tirando a grande multidão das garras de Satanás. Amém, aleluia. Por isso haverá uma grande multidão que será tirada das garras de Satanás, vindo de todas as outras denominações, igrejas que hoje estão lá, mas não sabemos quem são. Mas no momento Deus não pode trazê-lo para a igreja adventista nesse momento. Sim, infelizmente ele não pode trazê-los por causa dos maus exemplos que nós damos. Nós íamos escandalizá-los com a nossa teimosia, a apostasia, o mundo dentro da igreja, no vestir, no comer, no pensamento, no que você vê no celular, na televisão. Nós íamos escandalizá-los. Por isso, em mensagem, conselhos sobre o regime alimentar, página 455, que ele diz que tem gente que está na igreja que nunca foram convertidos e aqueles, uma vez que foram convertidos, voltaram para trás. Que influência haveriam de ter esses membros não convertidos, não consagrados, sobre os novos conversos? Que influência! Por isso, no mesmo livro diz que agora Deus não opera para trazer muitas almas para a verdade, para a igreja, por causa dos irmãos que alguns nunca foram convertidos. E alguns que foram convertidos no passado voltaram atrás. Mas louvado seja Deus, Deus vai tomar providência. Deus vai purificar a sua amada igreja. Sim, é isso que Satanás não quer. O inimigo não quer que a igreja seja purificada. Na verdade, o inimigo quer que a igreja fique nesse estado deplorável de apostasia, de abominação. O inimigo quer que a igreja adventista siga num estado de mornidão, porque convém para ele. Enquanto a igreja estiver morna, nem frio nem quente, convém para o inimigo. Isso alegra o coração do inimigo. Alegra o coração do inimigo ver a igreja adventista num estado de mornidão. Satisfeito, estou bem, não preciso de nada, estou rico, não preciso de ti, Senhor, está tudo certo aqui. O inimigo se alegra ao ouvir isso. E quando, na verdade, Deus diz, tu não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas veja o que vai acontecer. Testemunhos para a igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, parágrafo 2, diz assim: quando as árvores infrutíferas forem cortadas, como obstáculos no terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja será como Davi. Você lembra de Zacarias 12? Ele não é citando Zacarias aí, mas sem falar de Zacarias, mas está citando as palavras dele. Como será a igreja? E vou ler mais uma vez essa frase. O mais fraco e hesitante na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e usar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas
Satanás acossará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais que vencedores. Então, a igreja de Cristo surgirá, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Aleluia. Amém. Cantares 6, verso 10, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, parágrafo 2. Eu pergunto, quando é que a igreja vai sair como um poderoso exército com bandeiras, formosa como a lua, brilhante como o sol? No início do parágrafo, a inspiração profética nos diz que quando as árvores infrutíferas forem cortadas. Então haverá um tempo quando os saús antitípicos terão de serem cortados. As árvores infrutíferas serão cortadas. Daí a igreja do Senhor, a sua amada igreja, na reta final, sairá como um poderoso exército. Isso nos ajuda a entender que Deus obrigatoriamente terá de purificar a sua amada igreja antes de que ela se torne um poderoso exército com bandeiras. Não existe a mínima possibilidade de que a igreja adventista, na reta final, quando sair o decreto, quando os homens se juntarem para restringir a liberdade religiosa, não existe essa possibilidade que a igreja, que Deus vai mandar uma igreja ao mundo num estado de mornidão, uma igreja mundana, uma igreja em apostasia, uma igreja que não sabe o que é servir a Deus de verdade, o que não, uma igreja em cima do muro com relação ao mundanismo, Deus não vai enviar na sua igreja assim. Não. Então, meus queridos, abrace essa mensagem. Abrace, vamos estudar todo sábado. Todo sábado vamos estudar. Temos culto também de manhã, à tarde, estudos. Deus está preparando um povo que vai ter uma só língua, assim, uma mensagem única. Não é uma mensagem dividida, cada um por si, não. Porque os 144 mil estarão totalmente unidos num só propósito, em Cristo, numa mensagem, a mensagem do selamento. Sim, meus queridos. E essa mensagem, graças a Deus, não é uma mensagem separatista que tira as pessoas da igreja, não. É uma mensagem que vem para fortalecer os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, para fortalecer os nossos pastores, para dizer, vocês são ungidos do Senhor, então abrace a mensagem, prepara a igreja para ajudar os anciãos, para ajudar os simples membros, para ajudar os diáconos, para ajudar a igreja como um corpo, para mostrar o plano magnífico que Deus já traçou para a sua amada igreja, e você não precisa inventar um plano, não precisa estar cogitando, imaginando coisas. Não. Você simplesmente precisa andar no plano que Deus já traçou antes mesmo da fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus tinha traçado o plano de vitória para ela. Amém, aleluia! Glória a Deus por isso. Antes mesmo de ser fundada, Deus tinha traçado um plano. Olha, vai ser assim, assado. Você simplesmente tem que abraçar a mensagem de Deus que está na sua palavra, a Bíblia e o espírito de profecia. E não entre em barcos furados
que vão afundar, barcos furados que vão afundar, que vão dizer, sai da igreja, monta um grupo ali e acolá. Não. Fique na igreja adventista do sétimo dia, suspire e geme, busque a Deus, busque a Jesus, se transforme, se reforme, pratique as reformas, faça de Jesus o teu amigo, teu único, o melhor amigo, faça da sua palavra o seu guia, faça do Espírito Santo o teu professor, não seja rebelde, não seja teimoso, abrace a palavra de Deus como nunca antes, ore a Deus, se levante de madrugada, clame a Deus, ame a igreja adventista, ame ela, porque aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, que ele mesmo chama a menina do seu olho, aqueles que se levantam contra essa igreja serão destruídos. Mas espera aí, a igreja do Senhor, essa igreja que é a menina dos seus olhos, sabe quem são? O trigo. O joio na igreja são aqueles que são enviados pelo inimigo para sufocar o trigo. E nesse momento, reconhecemos pela palavra de Deus, neste momento o joio é maioria. Dói falar isso. Nesse momento o joio é a maioria. Mas não se desanime. Não se desanime, não saia da igreja porque você vê coisas que escandalizam. Deus sabia que essas coisas iam acontecer. Deus sabia que o inimigo ia fazer tudo para desmoralizar a igreja adventista do sétimo dia. Deus sabia que Satanás ia se infiltrar nessa igreja para tentar desanimar aqueles que entram nela para serem salvos. Deus sabia que o joio ia ser maioria. Deus sabia. Mas Deus já traçou um plano para a salvação dessa igreja, para salvar você. Então não saia, não abandone o barco e nem entre num barco furado, abandonando o barco seguro que vai para o porto seguro. Amém? Porque a igreja está sendo conduzida por Deus. E pastores infiéis, anciãos infiéis, membros adventistas infiéis, aqueles que não querem nada, aqueles que se rebelam contra o escrito está, aqueles que não querem nada com nada, tem a profecia de Ezequiel capítulo 9, versos 5 e 6, que vão se cumprir nessas pessoas rebeldes. E para os fiéis, temos Ezequiel capítulo 9, verso 4. O 4 para os fiéis. Ou sim, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, na sua infinita misericórdia, despertar em vocês o anelo de ser como Jesus. E, Senhor, esse mundo está na reta final, as nações estão se organizando, o catolicismo está se organizando, o protestantismo está se organizando, o movimento ecumênico já publicou seu livro. Não sei se vocês participaram na última live, onde falei que o movimento ecumênico já publicou seu livro. No livro Let Mutual Love Continue, onde os cristãos de todas as denominações, e infelizmente teve também representações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na redação, não sei, quando eles estavam publicando esse livro, estava ali o Dr. Ganuno Diop, em representação da Associação Geral. Está ali. Não é uma acusação. Eu não estou acusando, porque eu não posso estar falando mentira nas redes sociais. Isso é crime, denegrindo o caráter de alguém, falando coisa que a pessoa não faz. Eu não posso fazer isso como servo de Deus. E eu não posso falar mentira se eu quero fazer parte dos 144 mil, porque na sua boca não foi achado engano, não foi achada mentira.
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Os 144.000 são irrepreensíveis diante do trono de Deus, quando Deus olha para eles através da justiça de Cristo e através da sua completa e total obediência ao que está escrito, Deus vai olhar através da justiça de Jesus. E também, quando você está disposto a seguir Jesus em tudo o que ele fala, Deus olhará para nós através de Jesus, né? A justiça de Cristo. Nós seremos irrepreensíveis diante dele. Então eu não posso estar falando mentira, meus queridos. No livro Let Mutual Love Continue, que o amor mútuo continua, o livro de Bogotá, publicado em 2021, as igrejas estão se organizando, as nações estão se organizando. Em praticamente todos os estados dos Estados Unidos tem um tipo de lei dominical, um certo grau, tem uma lei dominical já engavetada. Não é nacional, mas cada estado independente já tem sua lei. E no Brasil tem alguns estados que tem, alguns municípios que tem certo tipo de leis dominicais. Existe também, só que não está em vigor. Na hora de Deus selar o seu povo, Deus vai permitir aos 4 anjos, olha, meu povo está selado, o exército está preparado, o Espírito Santo prestes a ser derramado sobre eles, soltem os ventos. E daí, de repente, o mundo entrará num novo sistema. Isso foi de repente. Você lembra do Covid? Você lembra do Covid 2020? Você lembra? O que aconteceu com o mundo? Gente, eu dormi e acordei, já que não tinha ninguém na rua. De repente não tem escola, não tem faculdade, não tem nada, todo mundo dentro de casa, porque foi decretado ao nível mundial que tem que ficar em casa. Não demorou semanas, anos, meses, não, isso é questão de dias. Não saia mais, não tem escola, não tem faculdade, não tem igreja, fique em casa. E ainda diz assim, fique em casa, ajuda os outros, fique em casa. E todo mundo com máscara no nariz. Sim. Então, gente, as pessoas que acham, olha, que pode demorar e tal. Gente, eu sei que no momento não estamos prontos. Mas na hora de Deus dar a ordem de soltar os ventos, isso virá com uma tempestade, uma fúria gigantesca de Satanás sobre o mundo. Mas ele vai encontrar 144.000 soldados adventistas do 7º dia, que durante um tempo, durante anos, eles se prepararam, se firmaram. Na verdade, essas pessoas serão inabaláveis. Ele não compara eles como Davi, a Bíblia os compara como o próprio Deus. Ou sim, e ele não é no livro Profetas e Reis, os compara como um poderoso exército com bandeiras. Ou sim, meus queridos. Deus nunca fracassa, Deus nunca falha, e não é agora que ele vai falhar. Não é agora que ele vai falhar, meus queridos. Não. Não. Ele nunca falha. E seu povo, com ele, o povo fiel de Deus, com Jesus Cristo, também não falha. Então, o que você está fazendo? Abrace a mensagem do selamento. Entre em contato com a gente. Vamos estudar. Não é outra igreja. Não é contra a igreja. Essa mensagem não é contra a igreja batista, evangélica, presbiteriana, católica. A igreja não é contra a igreja adventista. Essa mensagem vem para salvar o povo de Deus. Primeiro, salvar aqueles que estão mais avançados nas questões bíblicas, que somos nós, adventistas do 7º dia, que temos mais conhecimento. Então Deus envia essa mensagem para aqueles que ainda são mais avançados, para preparar o povo remanescente primeiro, e através desse preparo grandioso, sim, selamento, chuva serôdia, o estabelecimento do reino, aí Deus preparará aqueles que vão ser alcançados
durante o decreto dominical. Então, meus queridos, as igrejas estão se unindo para fazer a lei dominical. Eles mesmos publicaram o seu livro, que faz um resumo do que vai ser. Eles não falam de lei dominical, lógico, não falam da lei dominical, mas nós podemos vislumbrar os planos deles através dessas reuniões. Sim, dessas reuniões. Na página 52 do livro, Let Mutual Love Continue, diz: o Fórum Cristão Global, que a Igreja Adventista faz parte, tá? O Fórum Cristão Global é a ampliação do espaço que todos esperávamos. Eu vejo isso como um esforço genuíno e concertado para trazer cura, reconciliação e amor mútuo no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. É um movimento que rompeu com um período de exclusão complexo de superioridade e inferioridade e xingamentos. Ou seja, vamos nos unir, né, no amor mútuo, no corpo de Cristo. Se você perguntar para esses autores desse livro, quem são esses autores? Os autores são os seguintes. Vamos ver quem são. Quem são esses autores? São iniciados africanos. Isso está na página 33 do livro. Iniciados africanos, anglicanos, batistas, católicos, Igreja de Cristo, discípulos de Cristo, evangélicos, santidade, independentes, luteranos, menonitas, judeus messiânicos, não denominacional, velhos católicos, ortodoxos, ortodoxos orientais, pentecostais, quakers, reformados, presbiterianos, Exército da Salvação, que é uma igreja também que está aqui no Brasil, Exército da Salvação, Adventistas do Sétimo Dia, Unidos e Unindo, Valdenses, etc. São essas igrejas que escrevem esse livro. Então, para eles, o corpo de Cristo são todas essas igrejas. É o corpo de Cristo. Mas para nós, o povo de Deus, o corpo de Cristo é a sua igreja. Igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, além desse corpo organizado, que nós chamamos de Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem outros membros, outras ovelhas que devem vir para vir fazer parte do corpo de Cristo. Mas eles deturpam as palavras de Jesus, deturpam as palavras da Bíblia, dizendo todos eles são o corpo de Cristo. Sim. Aí você vai encontrar nesse corpo de Cristo, alguns adorando Maria, alguns fazendo dos santos também intercessores, alguns defendendo o domingo, alguns rejeitando, guardando o sábado, como no caso dos judeus messiânicos. Nessa aí você vai ver alguns crendo na imortalidade da alma, outros crendo no arrebatamento secreto, alguns creem que tem na encarnação, outros creem nos espíritos ali dos mortos. Enfim, uma mistura, uma verdadeira confusão religiosa. Eles chamam isso do corpo de Cristo, na página 52. Na página 52, para trazer reconciliação e amor mútuo no corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo são todas essas organizações religiosas que se juntaram. E daí me perguntam, irmão Leonel, então, o que faz os nossos irmãos líderes da Igreja do Senhor, que fazem parte do verdadeiro corpo de Cristo, não o corpo de Cristo inventado e fictício, mas o verdadeiro corpo de Cristo, que está em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que mostra as distinções, que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, aquele verdadeiro corpo de Cristo que tem as 3 mensagens angélicas e a mensagem do outro anjo de Apocalipse 18, aquele verdadeiro corpo de Cristo que não crê na imortalidade da alma, que é um fundamento do espiritismo.
O verdadeiro corpo de Cristo não crê no domingo como dia sagrado. O verdadeiro corpo de Cristo tem a manifestação do Espírito de profecia na reta final da história. O verdadeiro corpo de Cristo crê que Jesus está no Santíssimo, no santuário. O verdadeiro corpo de Cristo crê que Deus tem uma igreja organizada e as outras têm que, os fiéis nas outras igrejas, na reta final, e tem que abraçar a mensagem de Deus. Gente, isso é muito sério. Muito sério. E a pergunta que não cala. O que fazem os nossos irmãos aí? Eu não sei. O que Deus vai fazer para livrar a sua igreja dessas ideias, desses compromissos ilícitos com o mundo? O que Deus vai fazer? A rejeição de Saul nos dá a resposta. Tanto assim, você lembra da história de Saul? Depois que ele foi rejeitado. Aliás, vou tentar ler algumas coisas do estudo que preparei. Eu não estou lendo o estudo, mas depois eu vou disponibilizar esse PDF, essa parte 1. A parte número 1 vou disponibilizar para vocês. Eu não estou lendo o PDF. Estou só lendo alguns textos que eu não coloquei no estudo. Mas uma coisa que eu sei, Saul se rebelou contra Deus e foi rejeitado. Se rebelou contra a palavra do Senhor. Olha só o que diz no livro Patriarcas e Profetas, página 465. Com severas e solenes palavras, o profeta, no caso Samuel, o profeta varreu o refúgio de mentiras e pronunciou a irrevogável sentença. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul foi rejeitado. E como Saul foi rejeitado, Deus não estava mais com ele, lembrando que Saul foi o ungido do Senhor. Ungido do Senhor. E quando Samuel falou essas palavras para ele, ainda ele era o ungido do Senhor. Quando ele perseguia Davi, ainda era o ungido do Senhor. E quando ele morreu, ele se matou, Ele morreu como alguém que foi ungido do Senhor, mas perdido e rejeitado. Cuidado. Oh, gente, que palavra solene. Que fazem os nossos Saús nesses concílios? Porque se amanhã os mais fracos e os mais fracos na igreja são chamados de Davi, naquele dia o mais fraco entre eles será como Davi, e ele não é dispostos a fazer e usar. Então, aqueles que estão nessas reuniões não são os Davis.
São os Saúls que estão buscando compromisso com o mundo, rejeitando a palavra do Senhor. Claro, isso é muito solene, muito solene. Então Saul foi rejeitado por rejeitar a palavra do Senhor. É isso que nós encontramos no mesmo livro que estamos lendo. Estamos lendo Profetas e Reis, também em paralelo com Testemunhos para a Igreja, volume 5. Veja que, depois que Ellen White diz que o mais fraco entre eles serão como Davi, dispostos a fazer ousar, e daí a igreja vai surgir formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Ela vai mostrar o que vai acontecer com aqueles que não serão comparados a Davi. Na página 82, olha só o que diz. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 82, diz: Elias tomou Eliseu de detrás do arado e lançou sobre ele o manto de consagração. Então Elias consagrou Eliseu e o chamou para a missão, o manto de consagração. E veja o que ela continua dizendo. Testemunhos, volume 5, página 82, parágrafo 2. O chamado a esta grande e solene obra foi apresentado perante os homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado com conduzir o seu estandarte em triunfo até a vitória. Porém, eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. Por que Deus rejeitou esses homens? Que o chamado a esta grande e solene obra foi apresentado perante os homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado com o conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Agora, quem é que vai conduzir o estandarte do Senhor em triunfo até a vitória? Na página 81, ela diz que são aqueles que são comparados a Davi. Sim, claro. E no parágrafo 1 do 81, que ainda não lemos, que vamos ler agora, você vê que são os anônimos. Os anônimos. Gente, isso é muito solene. Então, enquanto os Saús estão determinados a levar a igreja para o mundo, submetendo-se à influência do mundo, como diz aqui o texto, eu vou ler a última parte desse texto, porém, eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. Quem foi rejeitado ali? Os homens de saber e posição, homens de grande influência, mas que não acompanharam ao Senhor Jesus na luz progressiva das profecias. Talvez eles tenham um conhecimento teórico da mensagem adventista. Talvez até pregam que Ellen White é inspirada por Deus, é uma profetisa, é cofundadora da igreja. Talvez pregam isso. Alguns até não creem mais em Ellen White, infelizmente. Alguns desses grandes não creem mais. Então, por isso,
por se submeter-se à influência do mundo, deixando que o mundo invada a igreja, com todas as celebrações mundanas, com a alegação que é para pregar o evangelho, não pregando reforma. Não há distinção entre a igreja do Senhor e o mundo, quase não há distinção. Não há, não existe mais. O mundo se infiltrando na igreja, enquanto homens de saber e de posição se calam. E eles mesmos se submetem à influência do mundo, e por isso o Senhor os rejeitou. Então, se são rejeitados, quem é que Deus vai usar na reta final? Zacarias diz que eles são destemidos comparado a Davi, e por ser comparado a Davi, dispostos a fazer e usar, como diz Ellen White, a casa de Davi, a igreja purificada, a igreja no seu estado de triunfo, indo como um poderoso exército para resgatar a grande multidão, a igreja é comparada como o próprio Deus. Imagina o grau de preparo e de santificação que você e eu devemos agora, nessas horas de graça, antes da destruição de Ezequiel capítulo 9, imagina o grau de preparo que devemos buscar. Ao preparar esse tema, me coloquei de joelho, de Senhor, eu quero ser como um desses servos, eu quero ser como Samuel, não como Saul. Senhor, me ajuda, me ajuda. Oh, meus queridos irmãos, dia e noite, o que não sai da minha mente é a glória de Deus, como Deus vai exaltar o seu nome através de nós, seu povo. Isso não pode sair da minha mente, não pode sair da minha cabeça. Por isso eu quero fazer a vontade do Senhor no que eu como, no que eu vivo, no que eu falo, como eu me relaciono com a igreja, com os irmãos, como eu me relaciono com aqueles que não querem saber de mim, por causa da mensagem poderosa que vem para despertar a igreja adventista brasileira. Eu tenho que saber como me comportar para não pecar contra Deus. Eu tenho que responder ao ódio com amor. Com amor, sabendo que Deus tem a última palavra. E a palavra do Senhor não cairá por terra. Enquanto aqueles Saús se submetem à influência do mundo e sendo rejeitados por Deus, aí a serva do Senhor diz, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, parágrafo 1, diz, não vai longe o tempo em que a prova envolverá todos. Qual é essa prova? A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam à exigência do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, e se sujeitarem a costumes do mundo, costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insulto, ameaça de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Neste tempo, um pouquinho aqui. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente daquela que é só aparência. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Mais uma vez. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha como nuvem será levada pelo vento mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Misericórdia. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos
com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. Quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos no terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se aninharão sob a bandeira de Cristo. Então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Oh, meus queridos, que tremenda mensagem. Então, muitas estrelas que o povo hoje estão admirando, essas estrelas que estão falando para o povo, não se preocupe, Deus não é tão radical, Deus não é extremista, não precisa fazer tantas reformas, não precisa seguir a Deus à risca assim, Deus é amor. Então, muitas dessas estrelas são exatamente aqueles que vão se transformar em trevas, dizendo para o povo que não há nada mal no decreto dominical, não é nada tão extremo, temos que, imagina, temos que trabalhar, temos filhos, temos que pregar o evangelho. Se a gente ficar assim, tão radical, como que a gente vai pregar o evangelho? Eles vão usar motivos aparentemente bons para levar o povo para as trevas. Então Deus vai ter que intervir. No próximo parágrafo, ela diz: as árvores infrutíferas serão cortadas. Vão ser cortados. Aqueles grandes estrelas, grandes pregadores que têm iludido o povo adventista, aqueles grandes homens que pregam que não é tão mal assim. A igreja adventista é equilibrada. Quando você ouve isso, é muito equilibrada. Eu não estou contra o equilíbrio. Claro, eu não sou contra o equilíbrio. Mas em questões espirituais, você não pode transigir. Não pode entrar em transigência, não pode fazer compromisso assim, acima da palavra de Deus, não pode tentar modificar as ordens de Deus. E aí, quando eles querem fazer transigência, transigir com a santíssima palavra de Deus, sabe o que eles usam? Eles usam a palavra, a igreja adventista é equilibrada. Pode pintar. Pode fazer aquilo. Sim, pode participar nessas festas. Claro, vamos usá-las para engrandecer o nome de Deus. Inclusive, cada mês de dezembro, de repente, Ellen White está ressuscitada. Ressuscitou Ellen White. De repente, ela ressuscitou. Vai usar o livro Lar Adventista. Depois de passar o mês de dezembro, matam ela de novo. Quando você menciona que ela diz, estudai o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido, juntamente com seus pastores, o povo está dormindo, enquanto Ezequiel 9 está chegando, uma terrível profecia, terrível, horrenda, uma destruição que está chegando para o povo de Deus. O povo, você lê isso, entra num ouvido e sai no outro. Mas em cada mês de dezembro vai usar o Lar Adventista. Ellen White diz, Ellen White até recomenda as festas de Natal, olha só, está aqui, ressuscita Ellen White. E depois morre até o próximo dezembro. É assim. Em mês de dezembro, Ellen White está na boca de todo mundo. De todos aqueles que apoiam a festa de Tammuz. O dia de nascimento que é reconhecido no paganismo como dia do Tammuz. Aí de repente Ellen White ressuscita e diz, eles dizem, Ellen White diz que para fazer isso, aquilo, e usam isso para fazer todo tipo de coisas que ela mesma reprova nesse período. Se esquecem de Jesus, que eles dizem estar recomemorando o aniversário, né? Que não é aniversário dele, na verdade.
Esquecem de Jesus, é bebedice, é churrasco, é Coca-Cola, é café, é bolo recheado, todo tipo de coisa para os adventistas, né? Bolo recheado e todo tipo de café e todo come comilança, Jesus está de lado, não se lembram, muitos, né? Muitos, não vou dizer todos, né? Muitos nem se lembram de Jesus. Agora, para o mundo, é Coca-Cola, é churrasco, é bebida, é cerveja, é droga, é porco, todo tipo de coisa, comilança, nem é mencionado Jesus. E aí nós entramos nessa carrada também. Inclusive usando Ellen White. Mas depois de passar dezembro, ela morre outra vez, ninguém fala dela, tu fala os textos dela, ninguém quer aceitar, ninguém quer obedecer. Gente, Ellen White diz que essas árvores infrutíferas serão cortadas, porque são obstáculos no terreno. Aliás, os Saúls não estarão na grande luta final, não estarão na frente das fileiras. Haverá uma mudança de liderança. Deus terá um povo fiel para levar a mensagem ao mundo. Aqueles grandes estrelas que têm iludido o povo se apagarão nas trevas. Oh, querido ancião de igreja, você que foi ordenado como ancião de igreja, você que foi ungido como pastor da igreja adventista do sétimo dia, não pegue essa mensagem para dizer, oh, esse cara está nos atacando. É uma mensagem que vem para vos salvar, para me salvar, para salvar a amada igreja do Senhor. Mas se nós nos rebelamos contra o assim do Senhor, se nós nos colocamos contra a santíssima palavra de Deus, então mesmo estamos decretando a nossa destruição, estamos escolhendo a nossa destruição em vez da nossa salvação. Então obedeça ao que está escrito, viva a palavra de Deus, se reforme, seja uma luz. E se você é hoje essa estrela que está guiando almas para Jesus, pelo amor de Deus, ora Jesus para que você não se transforma em apóstata, em trevas que vai se apagar na hora do decreto dominical, na hora quando Deus purificar a sua amada igreja. Oh, meus queridos, oh, meus amados irmãos, muitas estrelas que o povo tem admirado, diz a palavra inspirada. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado. Temos, ela se inclui. Temos admirado. Aqueles que estarão vivendo nessa reta final, você vai ver grandes pregadores, admirados pelo povo. Temos admirado. Então se apagarão, transformando-se em trevas. Oh, meus queridos irmãos, eu não sei que palavras eu posso usar para tentar acordar a igreja adventista brasileira. Estamos indo rumo a uma destruição e nós nos sentimos impotentes, sem força para dizer ao povo, gente, tem um buraco aí, acorde, abra os olhos, e o povo está com os olhos vendados, indo rumo a um precipício e nós não sabemos o que fazer. Senhor, por favor, salve a tua igreja, Senhor, acorde a igreja, Senhor, intervenha na tua amada igreja, Senhor, por favor. Nós estamos assim, eu me sinto impotente, Senhor, meus queridos irmãos. A igreja não quer saber. A igreja, aliás, me vê como um herético, alguém que prega a heresia, alguém que se levanta contra a igreja, alguém que é o inimigo da igreja. Assim que a igreja me vê, meus queridos. E possivelmente você também será visto assim se você tem esse zelo. Não um zelo desordenado, sem base, mas um zelo pelas almas que estão na amada igreja adventista do sétimo dia. Você não quer que essas pessoas pereçam. Você não quer que teu pastor, teu líder distrital, você não quer que ele amanhã se transforme em trevas. Mas todos aqueles que não estão abraçando a mensagem de Deus, inevitavelmente se transformarão em trevas. Oh, meus queridos, e assim eles vão levar um monte de pessoas com eles. Que Deus tenha misericórdia.
Que Deus tenha misericórdia. Não veja essa mensagem como um ataque. Está acontecendo aos vossos próprios olhos. Está acontecendo. Os Saúls antitípicos estão levando a igreja para um rumo que Deus não pode aprovar. Deus terá que intervir. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80, parágrafo 2. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Deus vai sacudir a sua igreja. O joio será destruído. Como árvores infrutíferas, ele nos diz que serão cortados. Na palavra de Ezequiel, capítulo 9, serão destruídos pelas armas destruidoras nas mãos dos anjos que têm o cargo de purificar completamente a igreja adventista do sétimo dia. Deus vai salvar a sua amada igreja das garras do joio. Queira você ou não. Bom, você tem que lembrar que Jesus morreu pela sua igreja. Não esqueça disso, né? Jesus morreu pela igreja? Bom, aliás, ele mesmo chama que essa igreja é a menina dos seus olhos. E você não permitiria que um inimigo pegue um pau e quer vazar teus olhos. Entra um pau na menina do teu olho. E tu ficar assim, com mão cruzada assim, sim, pode vazar meu olho. Pode, vai. E com mão cruzada, e rindo. Não, gente, não. Vamos deixar de infantilismo. Se a igreja adventista é o povo de Deus, eu creio que é. Se ela é a menina dos olhos do Senhor, e se ela não diz que nenhum entre 20, de cada 20 não tinha um, e de cada 100 não tinha 5, ou seja, o joio é maioritário, é a maioria. Eles estão querendo sufocar o trigo, eles estão querendo vazar a menina dos olhos do Senhor, vazar os olhos do Senhor. Eles estão querendo destruir a igreja. Então Deus vai ter que intervir. Queira você ou não. Eu não gosto dessa mensagem, é muito forte, é uma mensagem contra nós. Não, a mensagem não é contra você. Jesus nunca fala contra os seres humanos. Ele fala em favor de nós, para nos advertir. Para dizer, olha, tem um buraco aí, tem um precipício aí. Olha, abre os olhos. Sim, meus queridos. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, como foi no caso de Saul, foi ungido, dependeu de Deus para chegar ao trono, para chegar à liderança do povo. O que fez Saul depois? Começou a rejeitar as advertências de Deus, agindo de acordo com as suas ideias. E eu vou colocar o estudo completo para vocês lerem. E na próxima semana, a segunda parte. Sim? Então, aqueles que hoje estão agindo como Saul, mesmo sendo ungidos, são os presumidos e independentes de Deus. E Deus não os pode usar, segundo a profecia aqui. Continuando lendo aqui. O Senhor tem em reserva, o Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Amém. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós em chama concentrada, mas pode, sob um rude e não convidativo exterior, revelar-se-ão o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia, olhamos para o céu, mas não vemos estrelas. Ali se acham, fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem.
à noite contemplamos o seu genuíno brilho. Amém. Testemunhos, volume 5, página 80. E essa noite aqui é a noite das trevas da lei dominical, das perseguições. Aí você vai ver quem é quem. Hoje você não sabe quem é quem. Está tudo misturado, joio e trigo. Os olhos da menina do Senhor estão quase cegos por a multidão de joio, de acãs. Então Deus vai ter que purificar a sua igreja. É isso que diz na página 79 do mesmo livro que estou lendo com vocês esta tarde. Deus purificará, limpará completamente a eira, ou seja, a igreja. Pois os dias da purificação da igreja está chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Amém. Deus vai purificar completamente a sua igreja. Testemunhos, volume 5, página 79, parágrafo 4. Eu finalizo com o texto que está na página 217. 217 do Testemunhos para a Igreja. Volume 5 ainda. 217. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça, o amor do mundo tem habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com a sua falta de poder espiritual, dúvidas e mesmo descrenças dos testemunhos do Espírito de Deus estão levando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos. E ambos têm sido desprezados e desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fé, e fervente fé entre nós. Testemunhos, volume 5, página 217. Então, os Saús antitípicos estão levando o povo rumo ao Egito. Sim, o mundo e os seus prazeres. Sim, tem dúvidas e descrenças dos testemunhos do Espírito de Deus. O povo não crê mais. Você pode ler dos testemunhos, entra no ouvido e sai do ouvido. Só que quando chega Natal, lê o único livro ali, Lar Adventista, página 480. Mas durante um ano, esse texto não tem valor. Ai de você se você vai ler esse texto. Ai de você. Que a igreja está em constante apostasia, nos separou de Deus. Que a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito, que simboliza o mundo e seus prazeres. E em especial para nós adventistas do sétimo dia, isso tem um significado adicional para nós, porque Deus tirou os israelitas do Egito, deu o maná, um alimento vegetariano, estritamente vegetariano, para poder servi-lo, né? E poder entrar na Canaã terrestre. O povo se rebelou contra Deus, murmurou contra Deus, porque Deus tirou a carne, o peixe, eles ficam reclamando. Quando Deus tirou seu povo do Egito, tirou eles, ele tentou tirar o Egito do coração deles, ele não conseguiu. Eles saíram fisicamente do Egito, mas eles trouxeram o Egito no coração.
Egito e seus prazeres, as suas modas, a sua maneira de viver, as panelas de carne, ficou lá no coração deles. Deus não conseguiu, Moisés e Deus não conseguiram tirar o Egito do coração dos israelitas incrédulos. Ficavam murmurando, remurgando. É nesse sentido que Ellen White falou, porque Deus nos tirou do Egito, no Egito, o mundo, e ele nos agraciou com o regime alimentar vegetariano que simboliza o maná. O regime vegetariano, não mais Egito, não mais carne, deixa as panelas da carne do Egito de lado. O povo fica murmurando e depois eles querem, e eles voltaram espiritualmente, voltaram para o Egito. Quem é que ajudou nesse sentido? Satanás os ajuda. Satanás deseja que seja assim. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Eles pregam o Egito, eles defendem as carnes. Não todos, mas muitos defendem as carnes e alguns são vegetarianos, mas têm medo de pregar isso, porque eles dizem, se pregamos isso, os membros vão embora e eu serei também colocado de lado, porque a associação não quer que preguemos essas coisas. Veja o rumo que os Saús estão levando a igreja adventista do sétimo dia. Mas, aleluia, Deus já tem a solução. Ele vai intervir na sua amada igreja. Ele vai visitar a sua igreja. E ele diz, naquele dia, as árvores infrutíferas serão cortadas. E daí, os anônimos, os adventistas anônimos, eles vão se levantar. Aqueles que hoje são perseguidos por pregar exatamente testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217, que Satanás e os pastores que pregam o eu, aqueles que não creem nos testemunhos de Jesus, aqueles que não creem no que diz a Bíblia, somente a teoria deles, que eles aprenderam lá na faculdade, quando essas teorias são defrontadas com o assíduo do Senhor, eles preferem seguir, apoiar o que eles aprendem na faculdade, invocando os nomes exegese, hermenêutica e tal, e esquecem do que diz a Santíssima Palavra de Deus e no Testemunhos. Oh, meus queridos irmãos, oh, a Igreja Adventista do sétimo dia do Brasil se acorda ou dormirá para sempre? Temos que sacudir a igreja. Sacude a igreja. Se coloca na mão de Deus. Ah, irmão, não tenha tanto zelo. Para que tanto zelo? É um fanático. É um fanático. A igreja está bem. Só mentira desse cara. Nós estamos bem. Deus ama seu povo. É porque Deus ama a igreja que lhe envia essa mensagem. Se Deus não nos amasse, sabe o que vai fazer? Fica calado, deixa Ezequiel 9 mesmo chegar e mata eles. Mas pelo seu amor, sua misericórdia, ele enviou essa mensagem para você. E você não tem mais culpa. Não mais desculpa. Perdão, você não tem mais desculpa. Você ouviu. E ai de você, depois de ouvir e crer que é verdade, e esconder. Tem que divulgar. Faça a sua parte. Faça. Não é contra pastor, não é contra a igreja, não é contra você, não é contra a batista, católica. Não. É uma mensagem de salvação, vindo para sacudir a igreja adventista que está dormindo enquanto Ezequiel 9 está chegando. E mais uma vez eu termino. Pelo amor de Deus, não rejeite essa mensagem e não entrem em barcos furados que vão afundar, que querem tirar você do barco de Deus que vai triunfar com a mensagem do alto clamor. Não entrem em movimentos, em ministérios independentes que estão querendo tirar você da igreja adventista, dizendo, fica em tua casa, essa igreja já caiu, olha como estão, olha. Eu sei que a igreja está numa situação terrível, mas não entrem nesses barcos furados de supostos adventistas com mensagem para ti, dizendo, olha, tem que sair, tem que vir conosco. Não. Você tem uma missão num barco
barco de Jesus. Igreja Adventista do sétimo dia, fique no barco. O capitão é Cristo. Os outros barcos estão sem o capitão. É eles mesmos inventando. Nós temos a bússola, Bíblia e o espírito de profecia. E esse barco está sendo guiado, dirigido pelo próprio general, o comandante dos comandantes, o chefe, Cristo Jesus. A igreja adventista não cairá. Vai parecer como se o barco vai afundar. Vai parecer com que a igreja estaria prestes a cair, como diz Mensagem Escolhidas, volume 2, página 380. Aparecerá que como é que a igreja prestes a cair, mas não cairá, enquanto os acãs cairão. Os joios serão arrancados na marra. O joio será arrancado, custa o que custar. Como aqui diz no Pará, serão arrancados na marra. Você vai sair sim. Esse não é o teu lugar. Aqueles que não querem se desprender do Egito, ficam abraçando o Egito. Eu gosto do Egito. Ai, sim. Tu não quer Canaã? Tu não quer Canaã? Quer ficar lá no Egito? Então teu lugar não é isso aqui. Deus não vai forçar você a tomar uma decisão. Mas Ele está te dando prova que o barco da igreja adventista não afundará. E os Saús que estão levando o povo rumo ao Egito, em vez da Canaã, serão eliminados. E os outros adventistas extremistas que estão tirando muitos da igreja adventista, também vão afundar. Quem é que vai ficar? São aqueles que seguem Jesus no seu barco, na sua igreja, com a mensagem, com o triunfo já traçado. Aleluia, amém, Senhor Jesus, que teu nome seja louvado. O triunfo já foi traçado. Você não precisa nem inventar nada. Não invente, não invente. Já está traçado, é só você andar no caminho. Que Deus vos abençoe ricamente. Essa é a mensagem de Deus para você nesse sábado 28/12/2024, o último sábado do ano, deste ano. Que Deus vos abençoe. Tome sua decisão. Não adie para amanhã. Essa mensagem de salvação para teu pastor, teu ancião, para você mesmo, você que é pai de família. Leia Ezequiel capítulo 9. Eu não posso terminar esse estudo sem ler Ezequiel capítulo 9. Temos que ler pelo menos uns versos. Temos que ler. Porque ele não diz que temos que ler esse estudo, esse capítulo de joelho. De joelho. Sim, materiais sobre 1888. Materiais de Ellen G. White sobre o livro, né? Sobre 1888, página 1303. Temos que estudar esse capítulo de joelho. O que diz o Senhor? Ezequiel capítulo 9, verso 4 diz, finalizando o nosso estudo. E o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele ao meu ouvir, ou seja, depois de selar aqueles que suspiram, que gemem, aqueles que não querem Egito, aqueles que estão saindo do Egito para nunca mais voltar no Egito, aqueles que querem ir para Canaã. O nosso destino é Canaã, não Egito, não o mundo e seus prazeres. Aqueles que estão suspirando na igreja adventista, aqueles que estão nesse barco precioso que vai para o triunfo, não o barco furado com um buraco aí no barco que vai afundar. Não, não, não. É o barco com a Bíblia, o espírito de profecia, Jesus sendo capitão. Jesus é meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai afundar, não vai mesmo. Não vai. Jesus está no barco adventista. Levantou a igreja adventista com um propósito. Ela vai cumprir os propósitos. E todos os acãs, todos os apóstatas que se levantam contra a mensagem de Deus na sua amada igreja, eles vão pagar caro por isso. Serão destruídos. Aqueles que estão suspirando e gemendo, chorando por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio, na sua igreja. Aos outros disse ele, os que estão chorando são selados. Marca eles, sela eles. Verso 4. Verso 5 agora. E aos outros disse ele ao meu ouvir, misericórdia. Ide após ele através da cidade, ou seja, através da igreja, e feri
seja, matai, ferir. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena, não tendes misericórdia, no caso. Quem é que vai ser mortos? Matai totalmente, velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Velhos, jovens, aqueles velhos de experiência, né? Adventista de antiga guarda, que sabia como era a igreja, como o mundo se infiltrou na igreja nesses últimos 50 anos, e muitos deles também foram mesmo na mesma carrada, ajudando que o mundo se infiltrasse na igreja. Eles sabiam como era a igreja uns 50 anos atrás, já com cabelinho branco, eles não estão nem aí, também estão na mesma situação, né? Mas às vezes eles dizem, eu me lembro como era a igreja e tal, e eu me lembro como era tão rígido as regras, e hoje está todo relaxado, mas também praticando. Então esses também, os velhos ali, serão mortos. Junto com os jovens, que poderiam ser beneficiados da experiência desses velhos que sabiam como era, que tem mais experiência, mas eles também, esses jovens, não querem nada também, muitos deles não querem nada e muitos não querem estudar e não são ajudados. E quando a mensagem chega, eles não querem saber também. E que mais? As virgens, as donzelas. E que mais? As crianças pequenas que dependem das mães. Crianças pequenas e mulheres. Verso 6, tá? Ezequiel 9, verso 6. Eu estou lendo na King James Version. São essas pessoas que vão morrer. Porque eles não têm o selo. Esse selo não é simplesmente o sábado. Para você recebê-lo, essa marca, né? Marca, aqui está falando de marca. Em vez de selo, é a marca. Põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram. Então, aquelas pessoas aqui, matai totalmente quem? Velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres. As crianças pequenas dependem dos pais, especialmente da mãe, para serem salvos. Mas as mães não estão nem aí. Então, os bebezinhos que estão no colo deles, na hora de passar a destruição, o texto diz matar eles também. Ô, Leonel, que cruel. Você é um cara de pau, você faz uma coisa dessa. Em redes sociais, matar criança. Bom, a Bíblia diz, né? Ou tu quer que eu mude? Tu quer que me cale? Quando ele não diz, leia esse capítulo de joelho. Quando muitos dizem nada a ver. Muitos, quando você fala de Ezequiel 9, aqui está um dissidente. Cuidado, é um dissidente. Tá. Fiquem nesses falatórios. Gente, isso é sério. Não brinquem com Deus. Deus está te salvando com essa mensagem. Abrace logo. Está te salvando. Que Deus de amor é esse que está te advertindo para você escapar do juízo. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E comensai pelo meu santuário. Por quem? Pelo meu santuário. Pela igreja. Começar na igreja. Vai lá na cúpula. E eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, diante da igreja. Esses homens anciãos são os mesmos que estão no Testemunhos, volume 5, que diz que muitas estrelas que temos admirado se apagarão, transformando-se. Então se apagarão, transformando-se em trevas. Misericórdia. São as mesmas estrelas. Esses anciãos é o anjo cego a cargo da igreja de Laodiceia, que não quer nada. E que será vomitado no Ezequiel 9. Verso 7. E lhes disse, profanai a casa, enchei os átrios de mortos. Vai adiante. Eles foram e feriram na cidade. Ou seja, mataram na cidade. Misericórdia, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós para recebermos a marca de Deus hoje. Põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram, que choram. Que Deus tenha misericórdia de mim que prego essa mensagem e de vocês. Que a glória de Deus possa invadir o teu coração, a tua mente hoje.
que o Egito e seus prazeres possa ser tirado definitivamente do teu coração. O povo de Israel saiu do Egito fisicamente e trouxeram o Egito no coração para perturbar Moisés, para perturbar Jesus, murmurando 40 anos de murmuração. Misericórdia. E Ellen White diz que a sua igreja, a amada igreja do Senhor, está indo rumo ao Egito, retrocedendo. Ou seja, saíram do Egito e estão voltando para o Egito. Misericórdia. Ó Senhor Deus, ao finalizar essa mensagem, sentimos o teu poder, o teu amor para nos salvar. Sentimos o teu magnífico amor para salvar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde se encontram as primícias 144 mil, os primeiros frutos da grande colheita da reta final da história deste mundo. Aqueles que hoje estão suspirando, gemendo no teu barco, na tua igreja, essa igreja que vai para o triunfo, como diz a tua santíssima palavra, ela não cairá. O Senhor há de intervir de forma poderosa nessa igreja. O Senhor vai se manifestar de forma espetacular, mostrando para todos, para o mundo inteiro, que o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, os presidentes dos presidentes, aqueles que têm as rédeas nas tuas mãos, tanto nos assuntos da igreja como nos assuntos do mundo. O Senhor tem a última palavra. Agradecemos, Senhor, o teu Santo Espírito. Agradecemos porque o Senhor tem nos trazido até a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com essa mensagem poderosa, essa mensagem belíssima que o Senhor colocou na sua amada igreja. Que possamos ser entre a minoria que hoje está suspirando, gemendo, a minoria que é o trigo, Senhor, que está clamando por libertação, por livramento, aqueles que querem que a glória do Senhor seja revelada na tua amada igreja, e que o Deus de Israel se manifeste, que o mundo inteiro saiba que unicamente em Cristo Jesus temos a salvação, que o Senhor Jesus tem uma igreja aqui neste mundo, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, e também tem um testemunho vivo do Espírito de profecia. Ao iniciarmos agora, daqui a pouco, uma nova semana, os últimos dias desse ano, 2024, que o Senhor esteja conosco no final deste ano e no início do ano vindouro. Que o Senhor esteja conosco. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Cada mãe, cada pai, cada pastor, cada ancião da tua amada igreja, nesse barco que vai para o triunfo com os fiéis. Abençoe eles, abençoe a tua amada igreja. Coloque um amor grandioso no nosso coração para a tua igreja, para a nossa família, e em especial um amor para o Escrito está. Um amor pelo grandioso sacrifício de Jesus. Em nome dele nós oramos e em seu nome nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Louvado seja teu excelso nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.